Pessoal, fazer aqui o PET complementar do segundo ano, aquele enviado pela escola. As contas, os resultados eu não vou fazer não, tá? Mas eu vou deixar indicado aqui o exercício, né, o caminho que vocês têm que seguir para cada uma delas. São três questões apenas, é bem rapidinho. A primeira fala assim, Mara financiou um apartamento em 20 anos. E aí fala que o plano que ela utilizou para poder pagar fala que a cada ano, durante os 12 meses, ela vai passar a pagar uma prestação fixa, mas que no ano seguinte vai aumentar R$ 40 no valor da prestação. Então, se ela pagava R$ 50 em um ano, no ano seguinte ela vai pagar 90 durante o ano todo. No outro ano, ela vai pagar os 90 mais os 40, então 130, né? Um exemplo, tá? E esse valor fica fixo o ano todo. Aí fala assim, sabendo que a prestação do terceiro ano é de 180, qual será o valor mensal do 11º ano de financiamento? Se a gente soma um valor, a gente está um valor fixo, que no caso aí é 40, a gente está falando de PA. Sempre que eu somo um valor, eu estou falando de uma PA, de uma progressão aritmética. O que eu tenho aqui? Olha só. Falou que no terceiro ano a prestação era 180. No terceiro ano a prestação era 180. Se no terceiro ano era 180, no segundo ano é 40 a menos. Então era 140. No primeiro ano era 100. Então, beleza. Eu estou falando de uma PA que o primeiro termo dela é 100 e a razão que é aquele valor que aumenta termo a termo vale 40. Então, se eu quero saber o valor da minha prestação no 11º ano, pensando aqui na nossa sequência, eu quero o valor do termo A11, que é o valor que ela vai pagar durante o ano inteiro, né? As prestações são iguais, mas é o valor que ela vai pagar no 11º ano. Pelo termo geral de uma PA, o que a gente tem? O termo A11, ele é o A1, mais, se aqui é 11, sempre um a menos, né? 11 menos 1, 10. 10 vezes a razão. Aí aqui é só você substituir. No lugar do A1, você pega aqui o valor da primeira prestação e no lugar do R, você põe o valor da razão, que é os R$ 40, que está aumentando ano a ano, no valor da prestação. Tá bom? E aí é só fazer a conta. Questão 2. Márcio quer treinar uma corrida, beleza. Aí fala assim, ele programou correr 500 metros no primeiro dia e a partir do segundo dia, 250 a mais do que havia corrido no dia anterior. Então, mesma coisa, ó, eu tenho um valor para o meu primeiro dia. Qual que é o valor que foi aqui do primeiro dia? A1 vai ser 500. Se a cada dia eu somo 250, de novo eu estou falando de uma PA. E esse valor que eu somo é a razão da minha PA, 250. Pronto. Quer saber quantos quilômetros no total ele terá corrido em 30 dias? A gente tem que ter muito cuidado com isso aqui. Fala assim, quantos quilômetros no total ele terá corrido em 30 dias? Esse no total é muito importante. Por quê? Porque ele vai ter uma quantidade que ele correu no primeiro dia, mais uma quantidade que ele correu no segundo, mais uma quantidade que ele correu no terceiro, até chegar na quantidade que ele correu no dia 30, né? Passados os 30 dias. E tudo que ele correu é quando a gente somar esse pessoal todo. Então, o que a gente quer fazer aqui? A gente quer a soma dos termos, né, de uma PA de 30 termos. Vamos lembrar aqui, a soma S30 dos 30 primeiros termos de uma PA é o primeiro termo, mais o último, que é o A30, vezes a quantidade de termos, 30, e isso tudo dividido por 2. Esse é o nosso resultado, que a gente quer, a soma. Então, eu vou ter o A1 eu já sei, que é 500. Falta saber quem é o A30, mas é a mesma ideia do exercício anterior. A30 vai ser igual ao A1 mais 29 vezes a razão. Quando você fizer essa conta, você vai achar um valor aqui para o A30.
O valor que você achar, lembrando aqui, ó, a razão 250 e a 1, 500. O valor que você achar é o valor do A30, que você vai vir e jogar aqui, ó, no A30. Então, vai ser o A1, 500, mais o A30, vezes 30, dividido por 2. Fez essa conta, o resultado que você encontrar aqui é a sua resposta. Lembrando que esses valores, o 500 e o 250, eles estão em metros. Se você usar eles dessa forma aqui, nessa formulazinha, você vai ter a resposta em metros. No final, quer saber quantos quilômetros aqui, ó, que ele correu no total. Então, o total, os quilômetros, você vai ter que pegar o seu resultado, que está em metros, e escrever ele em quilômetros. Como que a gente faz isso? Pega o resultado e divide por 1000. Ou seja, pegar aquela vírgula, né? E andar 3 casinhas para trás, tá? E a última que nós temos aqui, as entradas para um show de rock foram vendidas 10 dias anteriores ao espetáculo, 10 dias. No primeiro dia foram vendidas 42 entradas, mas aos poucos o interesse aumentou. E nos dias seguintes, cada dia sempre foi o dobro do dia anterior. Se eu estou falando dobro, isso é 2 vezes. Se eu estou multiplicando por um valor fixo, então eu estou falando de PG. Então, qual que é essa minha PG? Eu tenho quanto eu vendi no primeiro dia, o A1, que foram 42. E eu sei que essa venda, ela aconteceu durante 10 dias. Sendo que a cada dia eu dobro o valor que eu vendi no dia anterior. Então, por exemplo, ali o primeiro dia foi 42. No segundo dia, eu vou ter vendido 42 vezes 2, que é 84. No terceiro dia, 84 vezes 2. E assim seguido, tá? Só que aqui o que acontece? Ele está te fazendo uma pergunta semelhante da questão 2. Fala assim, quantas entradas foram vendidas para esse show? As entradas que foram vendidas para o show é o total de entradas. É quantas foram vendidas no primeiro, mais a quantidade que foi vendida no segundo, mais a quantidade que foi vendida no terceiro, até o 10º dia. Ou seja, a gente quer o S10. Formulazinha do S10. Na PA, que a gente fez lá no exercício anterior, a soma dos termos, você precisa do primeiro e do último. Por isso que a gente teve que calcular esse A30 aqui. Na PG, a soma, você não precisa de todos os termos. Para calcular a soma dos 10 primeiros termos, vai ser o A1 vezes, que é um vezes, pontinho, 1 menos a razão elevada a 10, né? Já que eu quero a soma de 10. Isso tudo sobre 1 menos a razão. Quem que é a razão? A razão é aquele termo que a gente está multiplicando. Então, a razão aqui no nosso problema vale 2. Pronto. Você vai vir nessa formulazinha. O A1 você vai substituir por 42. O Q você vai substituir por 2, tá? Ele está tanto aqui quanto aqui. E você vai ver o resultado que dá. Então, nesse aqui, você não precisa saber quanto que vendeu lá no último dia, né? Nos 10 dias. No 10º dia. Porque a formulazinha não pede. É só mesmo fazer a soma S10. Tá bom? Então, jogou nessas formulazinhas, fez as continhas aí, tá tudo certo. Bem tranquilo o exercício.